Eu vou trazer uma palavra que todo mundo conhece, mas que o Espírito Santo tem queimado comigo. Essa semana preguei, semana passada na igreja, e essa mensagem hoje voltou de novo ao meu coração, e eu quero compartilhar com você. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias, o profeta, no capítulo 18. Todo mundo já conhece essa passagem, já tem gente até rindo. Eita Deus, é porque sabe que Deus fala. Chorão? Profeta chorão. Livro de Jeremias, no capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim. Vou pôr meu óculos, para aumentar a letra. A idade vai chegando, né? Tem que... A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra. Sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu acho que todo mundo já conhece o processo de um vaso, para ser construído um vaso. Todo pastor que fala sobre essa palavra, sobre essa mensagem, ele vai dizer para você como é o processo de se fazer um vaso. E dessa mesma forma, não seria justo eu também deixar de comentar como é que se faz o vaso. Um vaso, para ele ser feito, para ele ficar bonito, para ele chegar na tua casa, ele passa por vários processos. O primeiro processo que o vaso passa é a argila que é escolhida pelo homem. Ela entra no processo de molho, ela fica lá. Aí daqui a algumas horas ela é peneirada. O homem, o oleiro, pega aquela argila, dá uma olhadinha nela, põe ela de molho de novo num processo de mergulha, deixa ela por mais algumas horas, coa aquela argila de novo, e ali ele pega aquela argila, e antes de começar o processo de amassar a argila para fazer o vaso, ele faz um processo que muitas das vezes, você olhando, você fala: ui, deve ser muito difícil. Mas ele amassa aquela argila, ele estica a argila sobre uma pedra, e vem com um estilete sobre aquela argila, e ele começa a rasgar a argila. Por que ele faz esse processo de rasgar a argila? Porque ele precisa ter a certeza que não vai ter nenhuma pedrinha, nenhuma bolha naquela argila, para que ele possa começar a amassar a argila novamente, para que o vaso venha se formado. E esse processo, querido, é de 2 ou 3 vezes. Ele faz todo esse processo antes de sentar frente à roda e começar a dar o formato ao vaso. Você olhando essa condição, você vê que o processo é dolorido, é difícil, porque a palavra de Deus está referindo a este vaso a eu e você. E o processo de estar na mão do oleiro, muitas das vezes, é um processo que dói. Sabe por quê? Porque para ele poder tirar as imperfeições das nossas vidas, ele vai nos amassar, ele vai nos apertar, ele vai nos rasgar. Sabe por quê? Porque ele precisa de um vaso perfeito. Mas, independente das dores e do processo, eu como mulher, eu como Raquel, eu como pessoa, eu prefiro 1000 vezes estar na mão do oleiro do que qualquer outro lugar. Porque na mão do oleiro, querido, quando você está na mão do oleiro, desculpa a minha emoção,
as digitais do olheiro vai ficar em você. Quando você está na mão do olheiro, que você está sendo passado pelo processo da molda, é as digitais do olheiro que vai estar sobre você. É a mão dele. Olha que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Não é a mão do homem, é a mão do olheiro. E quem desce a casa do olheiro, conhece a força da mão dele. Uma hora, ele vai te tocar suave. Uma hora, ele vai te dar o formato lindo e maravilhoso. Mas, em alguns momentos, para poder deixar no formato que ele quer, ele vai dar uma apertadinha. Ele vai alargar um pouquinho a boca. Ele vai dar uma ajustada. Mas enquanto você está na casa do olheiro, você está na mão do olheiro. E quando nós estamos na mão do olheiro, nós conseguimos ver a grandeza e o amor de Deus e o cuidado dele por nós. Porque quando nós estamos na mão do olheiro, não há dor que seja insuportável. Não há luta que não seja vencida. Não há processo difícil quando nós estamos na mão do... Quem desce a casa do olheiro conhece as digitais do olheiro. E quanto mais você deixa ser moldado pelo olheiro, mais dele vai estar dentro de você. Sabe o que significa estar na mão do olheiro? Ó, irmão, deu um sorriso ali. Sabe o que significa estar na mão do olheiro? Significa Deus dentro de você. Estudando sobre essa passagem, lendo sobre isso, eu comecei a estudar e comecei a pesquisar e ver alguns significados sobre essa palavra. E uma que me chamou a atenção do nome do nosso Senhor Jesus Cristo é Emanuel. Quem conhece o significado da palavra Emanuel? O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Emanuel é a tradução mais próxima, é a tradução que veio para nós entendermos o significado desta palavra. Mas essa palavra no hebraico, ela é dividida em 3 partes. E eu vou compartilhar isso com você e você vai entender o porquê eu estou falando sobre essa mensagem hoje. No hebraico, ela é dividida em En, Men e El. En significa dentro. Men significa corpo de barro. E El significa Deus. Portanto, temos o verdadeiro significado da palavra Emanuel. Deus dentro do vaso. Deste modo, Deus está nos dizendo que Ele veio legalmente. Deus diz, vou entrar legalmente através de um corpo de barro. Quando Ele morre, ressuscita e vai ao céu, Ele nos deixa quem? Igreja, é para você participar, você lê a Bíblia, você conhece a palavra de Deus. Quem que Ele deixa para nós? O Espírito Santo. É onde Ele habita. E onde é que Ele habita? Em mim e em você. Então, querido, quando Ele te formou, quando Deus forma o homem do barro, que Ele faz toda aquela moldura linda e maravilhosa, quando Ele dá o sopro de vida, Ele está soprando o que dele? A essência dele. Ele está soprando um pouco dele para aquele corpo. Então isso significa que dentro de você, se você é a semelhança de Cristo, Ele está dentro de você. E nessa noite eu quero te perguntar, como vaso na mão do olheiro, como está o teu vaso nesta noite? Como é que você chegou aqui nesta quarta-feira? Como que você tem vivido esses dias? Como que está o teu vaso diante do Pai?
Sabe por quê, querido? Porque se Deus está dentro do vaso, Ele faz a diferença. Ele muda a nossa vida por completo. Ele transforma a nossa vida de um jeito como o homem nunca viu e nunca saberá o que é. Porque nosso amor, o amor de Deus por nós é infinitamente maior. Então quando você acha que você conhece Jesus, você não conhece nada, porque Ele sempre é novidade de vida. Ele sempre vai ter coisas novas para mim e para você. Nós somos vasos feitos de barro. E eu creio que nesta noite há vários vasos aqui que estão passando por vários processos. Processos até difíceis. Processos de dores. Processos de desemprego. Processo de enfermidade. Processo de problemas no casamento. Mas eu quero te dizer que nesta noite, o meu Deus, o meu olheiro chegou. E você não vai sair da forma que você entrou, sabe por quê? Porque essa noite Ele está garantido que você está na mão do olheiro. E tudo é momentâneo, tudo é passageiro. E Deus permite certas coisas na nossa vida para que nós venhamos crescer e amadurecer. Crescer em entendimento, crescer no amor, crescer na vida, crescer na palavra, crescer no ide, crescer no amar. É por isso que você é vaso na mão do olheiro. É por isso que nós estamos aqui. E se você é vaso, você é corpo, e Deus está dentro de você, eu te pergunto, como anda o teu vaso? Vazio, empoeirado, ou bonito, adornado, como ele se encontra nesta noite? O problema é que muitas das vezes, nós estamos querendo nos consertar. Como o vaso que se quebra, como lá na palavra diz que o vaso quebrou e foi refeito o vaso novo. Escuta, quando Jeremias desceu na casa do olheiro que o vaso quebrou, a argila foi trocada? Não. O Senhor pegou a mesma argila. Isso quer dizer, você é tão importante para Deus, que não importa o estado que você está nesta noite, ou que você está vivendo, Ele vai te refazer novamente. Ele vai fazer você ressurgir novamente. O problema é que nós estamos vivendo dessa forma. Nós estamos querendo nos autoconsertar. Mas eu quero te dizer que sozinho você não vai conseguir. Porque você precisa do olheiro. Você precisa dele o tempo inteiro para se refazer. Porque sozinho nós nunca vamos conseguir. Porque Ele é o Deus que nos conhece na intimidade. Ele conhece você no profundo, no oculto, no escondido. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe do que você precisa e do que você necessita. Então pare de tentar se consertar sozinho. Porque Ele é Deus. Nós precisamos desse amor de Deus. Mas algumas coisas fazem com que nós venhamos escorregar da mão do olheiro. Nós deixamos o pecado muitas das vezes entrar no nosso coração, na nossa vida, no nosso matrimônio, na nossa casa, no nosso ministério. E aí nós começamos a escorregar pela mão do olheiro. Somos vasos quebrados quando nós somos dominados por sentimentos, que são aqueles sentimentos que não foi o Senhor que colocou. Quais são esses sentimentos? O sentimento da mentira, o sentimento da dúvida, o sentimento da injustiça, da discórdia, da palavra torpe. Não aguentamos o sucesso de alguém, sempre queremos dar um jeitinho brasileiro. Nos tornamos vaso quebrado quando a inveja toma conta do nosso coração. E isso é natural do homem que é carne. Nós nos tornamos vaso quebrado quando acalentamos ódio, sentimentos de frustração. E isso, querido, eu tenho conhecido muito
Quando mulheres, porque eu trabalho com mulheres, vêm falar de relacionamentos frustrados. O primeiro sentimento que Satanás embute dentro de nós é a raiva, o ódio, a injustiça. Porque fulano fez, porque fulano machucou, porque fulano disso. E mais uma vez, nós deixamos de ser um vaso na mão do olheiro. Porque nós começamos a colocar isso dentro de nós. Nos tornamos um vaso quebrado quando nos colocamos as nossas vidas como prioridade. E esquecemos que a prioridade é o reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nos tornamos vasos quebrados quando priorizamos outras coisas. Priorizamos outras vidas no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos um vaso quebrado quando deixamos de amar os nossos familiares, a nosso marido, nossas esposas, filhos, parentes, irmão, amor ao próximo. Nós deixamos de ser vaso na mão do olheiro. Nos tornamos vasos quebrados quando encostamos nossos dons e talento. Porque como carne, como homem, como mulher, nós começamos a nos segurar no homem e não em Deus. E queremos parar com aquilo que Deus tem entregado. Quantos de nós temos orado? Esse final de semana eu garanto que muita gente fez isso. Senhor, me enche. Senhor, me capacita. Eu quero ministrar, eu quero louvar. Senhor, eu quero profetizar, eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando Deus dá, você quer encostar na primeira luta que você enfrenta, no primeiro abatimento de alma. Você quer parar com o seu ministério, você quer parar com tudo. E é dessa forma que você acaba se tornando um vaso quebrado. Mas nessa noite eu quero te dizer, há uma esperança. Se você está emocionalmente quebrado, quero te dizer que Deus vai te fortalecer nesta noite. Saiba que Deus quer te tocar de uma forma diferente e quer consertar o seu vaso. Não importa em quantos pedaços você se encontra nesta noite, você não pode se refazer. Mas o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, o Senhor Jesus que te formou no ventre da tua mãe, o Deus que te conhece de todas as formas, Ele vai te refazer. E você vai se tornar o vaso que Ele projetou para que você viesse a ser. Muitas das vezes, querido, as pessoas podem até te olhar e achar você um vaso bonitinho, lindo, maravilhoso. Mas não é dessa forma que Deus olha para mim e para você. Deus não olha como vasos tão perfeitos assim. E quando Ele nos olha, Ele começa a dizer assim: eu preciso dar um apertãozinho aqui. Eu preciso dar uma amassadinha aqui. Eu preciso fechar as brechas deste vaso. E nesta noite, o que o Senhor quer fazer comigo e contigo, e eu não entendo o porquê desta palavra, mas a palavra, antes de ser ministrada, ela chega primeiro para quem está sendo ministrada. E essa palavra está vindo de encontro ao meu coração, porque eu sei da necessidade como vaso, na mão do olheiro, o processo que estou passando, para que eu venha fazer a vontade do reino. Porque a minha vontade, querido, é estar em casa com o meu filho. A minha vontade é trabalhar. A minha vontade são desejos da carne. Mas o que Deus tem para mim é muito mais do que isso. O que Deus tem para você é muito mais do que isso. Para de querer tão pouco do Senhor. Para de desejar. Começa a pensar naquilo que Deus pode fazer com você como vaso na mão dele. A obra do Senhor é grande, mas os ceifeiros são poucos. Eu sei, como pastor de ovelha, eu não converso com o pastor Alisson nem com a esposa dele. É muito raro quando nós conversamos. Mas eu sei o preço que esse homem paga de jejum e oração para que você pudesse estar aqui nesta noite.
Eu sei o preço que Ele paga no monte de jejum e oração para que você cresça. Porque o desejo dele não é para ele, é para a igreja que o Senhor colocou nas mãos dele. E o que é que você está fazendo para mudar a situação? O que é que você está fazendo para ser um vaso na mão do olheiro e deixar ser usado por ele? Eu te digo uma coisa, quando o vaso está pronto na mão do olheiro, ele começa a encher. Ele começa a encher. Ele começa a encher, mas não é para ficar encostado e parado. Ele começa a encher para que esse óleo seja derramado sobre a vida de outras pessoas. E tem pessoas neste lugar morrendo, padecendo por uma palavra que você muitas das vezes está com ela na boca, mas por covardia você não fala. Tem pessoas aqui precisando do teu apoio, da tua oração. O Senhor já te mandou ir e você não vai porque você se acha pequeno. Para de depender do teu pastor e da tua pastora, porque a mesma unção que desceu sobre ele está dentro do teu vaso, porque você é semelhante a Cristo, e se ele está dentro do vaso, você tem a mesma capacidade do que eu, pastora, do que pastor Alisson. Porque Deus não te vê pelo que você é. Se você é pastor, se você é líder, não. Ele te vê como vaso. Ele te vê como filho. E como pai, Ele sempre vai querer o melhor para você. Até quando você vai viver à sombra de alguém? Até quando você vai viver da sombra do seu marido, da sua esposa, do seu ministro, do teu pastor? Se você tem Cristo dentro de você, se você é um vaso na mão do olheiro, começa a buscar, começa a pedir para que Deus venha te encher de uma forma diferente, e começa a tirar das costas do teu líder, do teu pastor, o peso de carregar a igreja sozinha. Quarta de alinhamento, é quarta de aprendizado, é quarta aonde Deus preparou para que você venha aprender sobre Ele, conhecer quem Ele é, para levar o id dEle. Queridos, essa palavra que o Senhor deu para mim não é de agora, é de alguns anos atrás. E eu estava passando por um processo muito difícil nesta época. Eu estava grávida do meu filho Joshua, eu estava de 7 meses. E quando o Senhor deu essa palavra para mim, eu não entendi, mas eu comecei a aprender com Ele no secreto. E na semana que o Senhor achou por bem levar o Joshua, tinha um louvor que eu cantava todos os dias. Durante a semana inteira, o Senhor trazia aquele louvor na minha mente. É um louvor que foi conhecido, que todo mundo canta, até o mundo canta. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Qual é o resto? Faz um milagre em mim. E eu comecei a cantar este hino de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde e à noite. Entra na minha casa, Senhor. Mexe na minha estrutura. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, não sei o que está acontecendo, mas eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Queridos, e eu me lembro que num sábado, na sexta-feira, à tarde, antes de deitar, eu tive uma crise hipertensa, e eu comecei a perder líquido. Só que eu fui no outro dia no hospital, e o médico falou para mim, não é nada, é apenas uma infecção urinária. Vou te dizer uma coisa, quando você está passando pela molda de Deus, quando você está passando pelo processo de estar na mão do oleiro, muitas das coisas do processo você não vai entender na hora, mas você vai compreender amanhã. Pode estar doendo agora,
Pode estar machucando agora, mas amanhã você vai compreender o porquê que você está passando por isso. E no sábado, voltei para casa e à noite, eu estava deitada com o Marcelo e nós começamos a cantar para o Joshua no ventre e nós oramos por ele. Mas quando foi 6 horas da manhã, do domingo de manhã, eu fui ao banheiro. E quando eu estava saindo pela porta do banheiro, a minha barriga endureceu. E ali o Joshua deu o último suspiro. E eu sabia que era o último suspiro. Porque o Senhor na hora falou comigo: estou levando seu filho. Fiquei em silêncio, não falei para ninguém. Minha mãe chegou na hora, meu pai também. Filha, quer ir no hospital? Eu falei: pai, quero ir. Chegando no hospital, queridos, eu entrei na sala, o médico começou a examinar e o coração não batia mais. Eu já sabia disso. Mas como mãe, os médicos ficam, tenso. E ele começou a examinar e nada. Trocou o aparelho 3 vezes e falou: Raquel, eu vou te pedir para você ir para outro hospital, fazer um eletro, fazer um panorâmico para mim ver qual é o estado do Joshua. E quando eu entrei no banheiro, que eu limpei a barriga, eu falei: Jesus, para que eu vou passar por todo esse processo se eu sei que o Senhor já levou o meu filho? Mas Deus confunde o homem. Quando nós estamos no processo da mão do olheiro, querido, é muito lindo, sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai se adiantar. Ele vai sempre te adiantar. Porque você está atento para ouvir a voz do olheiro. Você está buscando por Ele. Você está buscando pela presença. E quando eu louvava o Senhor, eu não sabia, mas eu estava passando pelo processo da mão do olheiro. O Senhor estava através dessa situação me moldando, me amassando com carinho. Dizendo para mim, nas entrelinhas: filha, quem cuida de você sou eu. A dor vai ser muito grande, o sofrimento vai ser grande, mas eis que estou contigo todos os dias. E lá, como já se sabe, o Joshua já tinha falecido. E eu voltei para o hospital que estava. E eu lembro que dentro do carro, o Marcelo não sabia que Deus já tinha falado comigo. E ele passava a mão na minha barriga e ele orava, dizendo: Senhor, o Senhor pode ressuscitar. Porque ele recebeu o papel na mão que dizia que era óbito fetal. E eu lembro que ele orava. E eu na oração, ele orando por isso, eu continuei orando: Senhor, seja feita a sua vontade. Não a vontade do homem, é a tua vontade. E quando eu cheguei no hospital, o médico falou para mim assim: Raquel, você vai ficar 1 semana com o bebê e ele vai sair naturalmente. Porque se você quiser ter um próximo filho, isso pode te dar um problema se você fizer outra cesariana. Porque o João, gente, ele já é prematuro. O João é um milagre de Deus. Eu não podia ter nem o João. E eu fui para casa e a minha oração naquela madrugada foi: Senhor, eu aceitei que o Senhor levou o meu filho. Eu aceitei a dor. Eu aceito o processo, mas eu não aceito ficar 1 semana com meu filho morto no ventre. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não quero ficar com o filho dentro do meu ventre. E no dia, quando amanheceu, eu falei: mãe, me leva para o hospital. E chegando no hospital, eu comecei a caminhar. Porque dizem, que a gravidez, o neném sai mais rápido. E eu comecei a sentir dores. Só que eu não consegui chegar no final do corredor. A minha bolsa estourou. Só que a minha bolsa era de hemorragia. Estava sangrando. E eu lembro que aquela manhã foi uma correria no hospital. O hospital era maternidade, estava cheio o centro cirúrgico. E eles me colocaram numa cadeira de roda. E aquela correria, aquela gritaria. E quando eu subi no centro cirúrgico, eu senti, queridos, o meu corpo saindo. Eu senti. Eu vi o Senhor me levando. O meu corpo começou a subir e sair do meu corpo natural. E eu lembro que quando eu estava mais ou menos aqui, eu gritei, eu falei: Senhor,
Se eu estiver preparada, o Senhor pode me levar. Eu gritei isso dentro do centro cirúrgico. O Senhor pode me levar. Mas nunca se esqueça, eu ainda tenho um filho de 1 ano e meio para cuidar. E quando eu falei isso, na hora, eu senti o meu corpo voltar. Todo mundo sabe, conhece a história, passei por um processo difícil. Mas o que eu quero te dizer, querido, a dor é momentânea, o processo é dolorido, mas sempre vai haver um objetivo maior. Porque quando você está na mão do olheiro, o Senhor sempre vai ver lá na frente. E eu lembro que isso fez com que eu me achegasse mais e mais a Deus. Eu falei, Senhor, eu entendo o processo é dolorido, mas Pai, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? E ali o Senhor foi falando comigo e foram passando-se os meses, os dias, e eu tive o privilégio de uma madrugada. O Senhor mostrar o meu filho. Esse é um privilégio que é para poucos. Mas o Senhor me mostrou. Mas o mais lindo de tudo é que nesse processo de dor, nesse processo todo, o que mais valeu a pena para mim foi a minha comunhão com Deus. O aproximar de Deus no processo de dor faz com que você consiga ficar com a voz, o ouvido sensível para ouvir aquilo que Deus realmente quer dizer para você. Talvez o processo que você está passando hoje está doendo, está te machucando, está te ferindo, mas eu te digo, vai passar em nome do Senhor Jesus. Ele está te moldando e está te ensinando, porque Ele quer te usar como um instrumento na mão dEle. E o processo de dor muitas vezes vai servir para alguém, vai servir para um objetivo, porque Deus não dá nada para você daquilo que Ele não vai usar amanhã. Ele nos conhece. E quando acabou esse tempo, eu fui embora para BH, Deus nos mandou para BH. E eu comecei a buscar o Senhor. Para entender, né? Porque mãe não se conforma, né? Você aceita, mas não aceita. Você aceita, mas você quer saber na verdade o que aconteceu. Mas eu parei de questionar a Deus. Eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor levou. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. O processo agora é outro, Senhor. O que é que o Senhor quer de mim? E eu comecei a buscar pela presença de Deus. Eu estava onde todo mundo estava. Eu queria o tempo todo estar nos pés do Senhor. A santificação vem em primeiro lugar quando você quer que Deus se revele a você de forma clara. Privilégios para poucos, mas é privilégio para aquele que busca ao Senhor e quer receber do trono da graça. E o privilégio veio através da minha adoração, porque o meu filho Deus levou, não, eu entreguei a Ele. Porque o Senhor começou a fazer eu lembrar do dia que eu falei, Deus, os meus filhos são teus. É para a tua honra, é para a tua glória, é para exaltar o teu nome. E nesta noite, como vaso na mão do olheiro, eu te digo assim, entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo na mão do Senhor. Qual é a dificuldade? Qual é a necessidade? Qual é o problema? Qual é a ação que você precisa de Deus na sua vida? Entrega na mão do olheiro, porque Ele chegou nesta noite e Ele vai te refazer novamente. Ele vai te refazer novamente. E nesse processo de busca com Cristo, para entender a perda, a dor, numa madrugada, eu tive o privilégio, porque isso é privilégio. E o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja. É privilégio para poucos. É para poucos. Sabe por que para poucos? Porque são poucos os que querem pagar o preço para ver a glória de Deus.
São poucos aqueles que querem realmente ouvir a voz de Deus falar nítida e audivelmente. Este final de semana, a glória de Deus estava sobre esta casa, sobre este lugar. Mas foram poucos que quiseram da glória de Deus. Foram poucos. E eu garanto para você que esses poucos vão fazer a diferença neste ministério, vão fazer a diferença nesta igreja, vão fazer a diferença nesta cidade, vão fazer a diferença nesse estado. Por quê? Porque esses poucos pediram pela glória de Deus. E a glória de Deus foi manifestada. Mas ainda dá tempo. O Senhor chegou nesta noite como vaso na mão do olheiro. Começa a pedir para Ele te encher, porque Ele é maravilhoso. Ele quer fazer um recomeço comigo e com você. Não importa o estado que você chegou neste lugar, ou o estado que você está, peça para o Senhor te refazer novamente e começar a encher Ele com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor, para que você venha ser um instrumento na mão do olheiro. Foi lindo a separação dos pastores e dos obreiros nessa casa. Foi escolha do pastor? Foi escolha primeiro de Deus. Você que foi consagrado, foi escolha de Deus primeiro. E depois do pastor. Deus está levantando nesta igreja pessoas que vão fazer um grande barulho nesta cidade. Eu estava aqui naquele dia em oração e o Deus me revelava muitas coisas sobre este ministério. Sobre o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério. O que Deus tem para ti, homem, é muito maior do que aquilo que você pensa e imagina. Aonde você vai pisar, tu nem sabes ainda. Porque são segredos do Senhor. Mas vai ter madrugada que você vai estar neste lugar. E Deus vai levar você em espírito. Vai te levar em espírito a lugares que você nunca foi. Para ver a manifestação da glória de Deus. Se você quiser pegar carona, agarra nesse homem, cara. Agarra nesse homem, mulher. Porque ele está cheio da glória de Deus. A manifestação do Espírito Santo está sobre esta igreja, sobre este templo, sobre esta casa, sobre este altar. E se você quer ser um vaso diferente na mão de Deus, começa nesta noite a pedir para que Deus venha te encher de uma forma diferente, do jeito que Ele quer, conforme Ele quer. E você vai fazer maravilhas maiores que o Senhor fez, porque foi essa promessa que Ele deixou para mim e para você. Obras maiores, obras maiores, obras maiores. E até quando você vai ficar da forma que você está? Se contentando a viver à sombra de alguém? Deixa Deus fazer na tua vida. Deixa Deus te moldar novamente. Para de tentar se consertar sozinho, porque você não vai conseguir. Só Cristo pode fazer isso por você. Só Cristo. Ei! Sabe aquele terreno? Abre a mão aí. É teu. É teu. Vai lá, toma posse. É teu. É teu. Estão dizendo que é loucura, mas é teu. É o Senhor que está te dando, é teu. A forma que vai ser pago não interessa. Ele vai trazer. É teu. É teu. É isso que Deus tem para mim e para você. O que é que você está pedindo para Deus fazer na tua vida? O que é que você está precisando de Deus da parte do Senhor? O que é que você está precisando? Vai ficar até quando desse jeito? Começa a se levantar como vaso.
Começa a pedir para Deus encher o teu vaso e mudar o vaso, a reconstruir o vaso, porque é isso que Ele tem para mim e para você nesta noite. Deus habita dentro de você, você é imagem semelhante dEle, cara, você é imagem semelhança de Deus. Ele é demais. Começa a pedir para o Senhor te refazer. Eu tenho pedido para Deus me refazer todos os dias. Querido, hoje era o dia que eu não queria estar aqui, eu queria estar na minha casa. O Senhor sabe como é que estão as minhas emoções. O Senhor sabe das lutas que eu tenho enfrentado no meu lar estes dias, mas eu estou aqui por amor a Ele. Eu estou aqui porque eu quero ser um instrumento na mão dEle. Eu não quero mais viver dessa conformidade, de ficar sentado no banco, só recebendo. Eu estou pagando o preço porque eu quero ser vaso, instrumento na mão do Senhor, para levar o ID dEle, para quem precisa. Você não precisa mais, sabe por quê? Porque toda quarta, todo domingo, o Senhor tem te enchido com palavra, com louvor. E o que é que você tem feito para Deus? Vai ficar conformado até quando dentro da igreja? Vai ficar esperando pelo pastor até quando? Se você tem Cristo dentro de você, ei, você não está entendendo, gente. Você não está entendendo. Você tem Cristo dentro de você. Você está na mão dEle, mas Ele está dentro de você. Você pode fazer muito mais. Você pode fazer, você pode ir a lugares que ninguém vai. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer. Deixa Deus manifestar a glória dEle através da tua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé.